15 de janeiro de 1818. Paris congelava sob a neve, mas o salão da duquesa de Clermont ardia com a crueldade da alta sociedade. Marguerite Beaumont não sabia que naquela noite, ao fugir pela escuridão e entrar na carruagem errada, ela estava correndo direto para os braços do destino. Carruagem errada, ela arfou. O duque trancou a porta. Acerta, na verdade. Essa é a história de como um erro salvou duas almas quebradas. Se você ama romances de época com reviravoltas de tirar o fôlego, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que você está prestes a ouvir nunca foi contado antes. A neve caía sobre Paris como um sudário de seda branca, silenciando os sons da cidade e transformando as ruas em corredores de gelo. Era a noite de 15 de janeiro de 1818 e o inverno parecia determinado a congelar não apenas a terra, mas também os corações daqueles que se reuniam no salão da duquesa de Clermont. Marguerite Beaumont permanecia à beira do grande salão de baile, seus dedos enluvados, apertando com força demasiada o leque de marfim que pertencera à sua mãe. Ao redor dela, a aristocracia francesa celebrava sua restauração ao poder com a mesma ferocidade com que antes havia fugido para o exílio. Lustres de cristal refletiam a luz de 1000 velas, iluminando sedas e veludos, diamantes e pérolas, rostos empoados e sorrisos afiados como lâminas. Mas Marguerite não via beleza naquele esplendor. Via apenas perigo. Ela tinha 23 anos, idade em que uma mulher solteira já deveria estar casada ou resignada à prateleira do esquecimento. Seu vestido de seda verde escura, embora de corte impecável, não tinha o brilho dos vestidos das outras jovens. Não havia joias em seu pescoço, apenas um simples medalhão de prata que escondia um retrato de seu irmão morto. E seu sobrenome, Beaumont, carregava uma mácula que nenhuma quantidade de dinheiro poderia apagar. Seu pai, Etienne Beaumont, havia feito fortuna fornecendo provisões para o exército de Napoleão. Enquanto a França sangrava em suas campanhas intermináveis, Etienne prosperava, acumulando ouro sobre ouro. E quando o imperador finalmente caiu, quando os Bourbon retornaram de seu exílio e a velha ordem foi restaurada, a família Beaumont descobriu que o dinheiro não comprava perdão. Eles eram ricos, sim, mas eram bonapartistas, traidores da verdadeira França, como sussurravam nos salões. Comerciantes sujos de sangue que haviam lucrado com a guerra, enquanto nobres verdadeiros perdiam tudo. Marguerite fechou os olhos por um momento, tentando bloquear o murmúrio incessante ao seu redor. Sua mãe havia morrido quando ela tinha 16 anos, levada por uma febre que nenhum médico conseguiu curar. Seu irmão, Alexandre, partira para a campanha da Rússia cheio de sonhos de glória e retornara em um caixão de madeira barata. Tinha apenas 19 anos quando morreu congelado nas neves do inverno russo. Marguerite ainda se lembrava da última conversa que tiveram. Alexandre estava tão animado, tão convencido de que a guerra o transformaria em um herói. E ela, covarde que era, não o impedira. Não dissera ao pai que aquilo era loucura. Não implorara a Alexandre que ficasse. A culpa era uma companheira constante, fria e pesada como correntes de ferro. Mademoiselle Beaumont. A voz cortou seus pensamentos como uma faca atravessando seda. Marguerite abriu os olhos e encontrou-se encarando o conde Henri de Montrose. Ele tinha 45 anos, com cabelos começando a grisalhar nas têmporas e olhos da cor de âmbar velho. Seu rosto poderia ter sido considerado bonito se não fosse pela linha cruel dos lábios e pela frieza calculista do olhar. Era um dos aristocratas que haviam retornado do exílio com os Bourbon, e sua família já fora uma das mais poderosas da França, antes de a Revolução devorar suas propriedades e sua fortuna. Marguerite fez uma reverência, mantendo os olhos baixos. Monsieur le Comte, que prazer encontrá-la aqui,
disse Montrose, sua voz carregada de uma cortesia tão falsa que era quase um insulto. Imagino que seu pai esteja orgulhoso de vê-la frequentando os círculos adequados. Embora, é claro, a presença de sua família nestes salões seja inesperada. Ao redor deles, conversas diminuíram, rostos se voltaram, expressões variando entre a curiosidade maliciosa e o deleite antecipado. A aristocracia parisiense adorava um espetáculo, especialmente quando envolvia humilhação pública. Meu pai me educou para apreciar a boa sociedade, monsieur. Marguerite respondeu cuidadosamente, sentindo o calor subir por seu pescoço, e para respeitar aqueles de nascimento superior. Respeito! Montrose saboreou a palavra como se fosse vinho amargo. Que conceito interessante! Diga-me, mademoiselle, seu pai também lhe ensinou sobre lealdade, sobre honra? Ou essas são virtudes que o dinheiro não pode comprar? A sala estava silenciosa agora. Até a música parara. Marguerite sentiu todos os olhos sobre ela, aguardando sua resposta, sua defesa, sua humilhação. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar, a duquesa de Clermont, a anfitriã da noite, aproximou-se com um sorriso gelado. Conde de Montrose, que delícia vê-lo tão animado. Mas temo que esteja monopolizando a atenção de nossa jovem convidada. O jantar está para ser servido. Mademoiselle Beaumont, por favor, acompanhe-me. Foi uma intervenção, mas não uma salvação. Marguerite viu isso nos olhos da duquesa. A mulher mais velha estava desfrutando do espetáculo tanto quanto qualquer um. A procissão para a sala de jantar foi um desfile de humilhações silenciosas. Marguerite foi colocada na extremidade inferior da mesa, longe dos lugares de honra, ao lado de um mercador italiano que mal falava francês e de uma viúva idosa que não parava de reclamar do frio. Mas o verdadeiro golpe veio quando o jantar foi servido. Montrose, sentado no lugar de honra à direita da duquesa, levantou sua taça de vinho e bateu levemente nela com uma faca. O som cristalino silenciou a sala imediatamente. Amigos, ele começou, sua voz carregando através do grande salão. Nesta noite de celebração, quando nos reunimos para honrar o retorno da verdadeira França, acho apropriado que lembremos aqueles que sacrificaram tudo pela causa monárquica. Houve murmúrios de aprovação. Marguerite sentiu seu estômago apertar. Minha própria família, continuou Montrose, perdeu tudo durante aqueles anos sombrios. Minha mãe morreu no exílio, longe de sua terra natal. Meu pai perdeu a saúde tentando manter nossa dignidade em terras estrangeiras. E quando finalmente retornamos, encontramos nossas propriedades em ruínas, nossa fortuna dispersada, nosso nome manchado. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. E, no entanto, sua voz endureceu. Enquanto nós sofremos, enquanto sangramos, outros prosperaram. Comerciantes e especuladores que lucraram com a guerra, que venderam provisões ao usurpador corso e encheram seus cofres com ouro manchado de sangue. Todos os olhos se voltaram para Marguerite. Ela permaneceu imóvel, suas mãos apertadas no colo sob a mesa, as unhas cravando-se nas palmas através das luvas. Mas esta noite, disse Montrose, com um sorriso que não alcançou seus olhos, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para celebrar. E que melhor maneira de celebrar do que através do serviço, Mademoiselle Beaumont. Ele se virou para encará-la diretamente. Seria tão gentil de nos servir o vinho? Afinal, sua família tem tanta experiência em fornecer provisões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o fogo na lareira pareceu parar de crepitar. Servir o vinho. Era trabalho de criados, de servos. Pedir a uma convidada, por mais humilde que fosse sua posição, para executar tal tarefa era um insulto deliberado e brutal. Marguerite olhou para a duquesa, buscando intervenção.
Mas a mulher mais velha simplesmente desviou o olhar, um pequeno sorriso brincando em seus lábios pintados. Lentamente, com a dignidade que sua mãe sempre insistira que ela mantivesse, Marguerite se levantou. Cada passo até a mesa lateral, onde as garrafas de vinho esperavam, parecia uma eternidade. Ela podia sentir os olhares, ouvir os sussurros mal disfarçados, o riso abafado atrás de leques. Seus dedos tremiam quando pegou a primeira garrafa. O vidro estava frio e pesado em suas mãos. Ela se aproximou de Montrose primeiro, porque protocolo exigia, e despejou o vinho tinto escuro em sua taça. Excelente, ele murmurou, alto o suficiente para ser ouvido. Vê, até as filhas de comerciantes podem aprender seu lugar, com a instrução adequada. Algo dentro de Marguerite rachou. Não quebrou. Não ainda, mas rachou. Ela continuou servindo, movendo-se de convidado em convidado, cada um aceitando o vinho com expressões que variavam de pena condescendente quando finalmente terminou, quando a última taça foi preenchida e ela pôde retornar ao seu lugar. Marguerite percebeu que não conseguia mais respirar adequadamente. O corpete de seu vestido parecia apertar-se em torno de suas costelas. O ar do salão estava espesso demais, quente demais, sufocante. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando alto contra o piso de mármore. Com licença, ela conseguiu dizer, sua voz mal acima de um sussurro. Não estou me sentindo bem. Ninguém a deteve. Por que deteriam? O espetáculo havia terminado. Ela já havia servido seu propósito. Marguerite atravessou o salão com passos rápidos, ignorando os olhares, os sussurros, a risada abafada de Montrose, seguindo-a como um fantasma. Ela passou pelos criados nas portas, desceu as escadas de mármore, pegou seu manto de uma criada surpresa. E então estava do lado de fora, na noite gelada de janeiro. O ar frio atingiu seus pulmões como uma bofetada, mas ela o bebeu avidamente. A neve caía em flocos grossos, acumulando-se nos ombros de seu manto, derretendo em seu rosto febril. Ela podia ouvir a música recomeçando no salão atrás dela, a festa continuando como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse sido destroçada diante de todos. Marguerite começou a andar, não sabia para onde, apenas longe, longe da música, das risadas, dos olhares julgadores. Seus sapatos de seda não eram feitos para a neve, e em minutos seus pés estavam encharcados e dormentes de frio. Mas ela continuou andando. Lágrimas queimavam em seus olhos, congelando em suas bochechas antes que pudessem cair. Ela não conseguia tirá-lo da mente, a expressão de Montrose, o prazer cruel em seus olhos. Ele havia desfrutado daquilo, havia planejado aquilo, e ela deixara acontecer. O pátio de carruagens estava mais à frente, uma fileira de veículos elegantes aguardando seus donos. Cocheiros amontoavam-se em pequenos grupos, alguns bebendo de frascos escondidos, tentando manter o calor. A carruagem de sua família estava lá em algum lugar, Marguerite sabia. Verde escura com ornamentos dourados, inconfundível. Se pudesse apenas alcançá-la, poderia se esconder dentro até que seus pais estivessem prontos para partir. Ela escaneou a fila de veículos, sua visão turva pelas lágrimas e pela neve. Ali, aquela forma escura com um brilho de dourado na porta. Tinha que ser. Marguerite correu, seus sapatos escorregando no gelo, quase caindo. Ela alcançou a porta da carruagem e a puxou, jogando-se para dentro com um soluço de alívio. O interior estava escuro e quente, cheirando a couro fino e algo mais, algo masculino e rico. Sândalo, percebeu ela, e madeira de cedro. Marguerite afundou no assento de veludo, puxando seus joelhos para o peito, tentando recuperar o fôlego. Estava segura. Por enquanto, estava segura. Carruagem errada. Uma voz disse da escuridão.
Marguerite gritou, saltando para trás. Seus olhos, acostumando-se à penumbra, distinguiram uma figura sentada no assento oposto. Um homem, alto e de ombros largos, seu rosto escondido nas sombras. Eu sinto muito, ela engasgou. Pensei que era... A porta estava aberta e eu... Um fósforo riscou, iluminando o interior da carruagem. O homem acendeu uma pequena lanterna pendurada no teto, e Marguerite finalmente viu seu rosto. Era um rosto que ela conhecia, embora nunca tivesse falado com ele. Luc Armand de Valmont, o Duque de Gravois. Le Duc de Glace, como o chamavam nos salões, o Duque de Gelo. Ele tinha talvez 32 anos, com cabelos negros como noite de inverno e olhos da cor do gelo sob o luar. Seu rosto era todo planos afiados e linhas aristocráticas, bonito da maneira que uma escultura de mármore é bonita, frio e perfeito e distante. Uma pequena cicatriz cortava seu maxilar, a única imperfeição em uma composição perfeita. Carruagem errada, Marguerite repetiu, sua voz tremendo. Peço perdão, Vossa Graça, vou sair imediatamente. Ela alcançou a maçaneta da porta e ouviu o clique inconfundível de uma tranca sendo acionada. O Duque de Gravois inclinou-se para a frente, a luz da lanterna lançando sombras afiadas em seu rosto. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela, e Marguerite viu algo ali que não conseguiu nomear. Não era crueldade, como nos olhos de Montrose. Não era pena, como nos olhos dos convidados. Era reconhecimento. Acerta na verdade, ele disse tranquilamente. E antes que Marguerite pudesse protestar, antes que pudesse gritar ou exigir ser libertada, a carruagem se moveu, puxada por cavalos invisíveis, afastando-se do palácio e da festa, levando-a para a escuridão da noite parisiense. O pânico atingiu Marguerite como uma onda gelada. Ela se jogou contra a porta, puxando a maçaneta com força desesperada, mas estava trancada, completamente trancada. Pare a carruagem, ela exigiu, virando-se para o duque. Isto é sequestro. Vossa Graça não pode simplesmente... Sequestro? A voz do Duque de Gravois era baixa e calma, quase desinteressada. Que acusação dramática, mademoiselle. Eu estava sentado tranquilamente em minha própria carruagem quando uma desconhecida invadiu sem convite. Se alguém aqui cometeu uma transgressão, creio que foi você. Marguerite o encarou, sua respiração rápida e rasa. Ele tinha razão, tecnicamente, mas isso não mudava o fato de que ela estava presa em uma carruagem em movimento com um homem que mal conhecia. Então pare a carruagem e me deixe sair, ela disse, forçando firmeza em sua voz. Foi um erro. Pensei que era a carruagem de minha família. Sua família possui uma carruagem verde com ornamentos dourados, acredito. O duque inclinou-se ligeiramente para trás, cruzando as pernas com elegância casual. A minha é preta com prata. Dificilmente poderia ser confundida, mesmo na escuridão. Marguerite sentiu suas bochechas queimarem. Ele estava certo. Mesmo através da neve e das lágrimas, ela deveria ter percebido. Mas estava tão desesperada para escapar, tão cega de humilhação. Eu não estava pensando claramente, ela admitiu, abaixando os olhos. O frio e a festa... Ah, sim, a festa. Algo mudou no tom do duque. Quando Marguerite levantou o olhar, encontrou seus olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade que a fez estremecer. Vi o que aconteceu no salão de jantar, mademoiselle. Vi Montrose forçá-la a servir o vinho como se fosse uma criada. Vi os sorrisos dos convidados, a cumplicidade da duquesa. Marguerite desviou o olhar, a humilhação retornando com força renovada. Por que está me dizendo isso? Porque estou explicando por que não vou parar a carruagem. O duque falou cada palavra com deliberação cuidadosa.
Se eu a deixar sair agora, você terá que caminhar de volta através da neve, arruinando completamente seu vestido e sua saúde. Você terá que retornar àquela festa, àquelas pessoas que acabaram de humilhá-la. E amanhã, toda Paris estará falando sobre como a filha de Beaumont fugiu chorando de um jantar. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Ou, continuou ele, você pode aceitar que entrou na carruagem errada, ou talvez na certa, e permitir que eu a leve para um lugar onde possa recuperar sua compostura antes de enfrentar o mundo novamente. Marguerite o estudou através das lágrimas que ainda embaçavam sua visão. O Duque de Gravois tinha uma reputação formidável. Le Duc de Glace o chamavam, não apenas por seu sobrenome, mas por sua frieza legendária. Dizia-se que ele nunca sorria, nunca demonstrava emoção, tratava todos os assuntos da vida com a mesma indiferença glacial. E, no entanto, havia algo em seus olhos agora que não parecia frio. Parecia quase compreensivo. Para onde está me levando? Ela perguntou cautelosamente. Meu hotel particular na Rue de Varennes. Minha tia, Madame de Roche, reside comigo. Ela fornecerá a chaperona adequada e garantirá que sua reputação permaneça intacta. Pum! Ele descruzou as pernas e inclinou-se para a frente, seus cotovelos apoiados nos joelhos. Então a levarei de volta aos seus pais com uma história perfeitamente respeitável sobre como você adoeceu e foi cuidada por uma dama de boa família. Era um bom plano, um plano sensato. E ainda assim... Por quê? Marguerite perguntou. Por que está fazendo isto? Você não me conhece, minha família. Somos bonapartistas, comerciantes. Por que um duque se daria ao trabalho? Por um longo momento, o duque não respondeu. A carruagem balançava suavemente enquanto navegava pelas ruas cobertas de neve. O som abafado dos cascos dos cavalos era o único som além da respiração deles. Por quê? Ele disse finalmente, sua voz tão baixa que ela quase não ouviu. Sei como é ser um espetáculo para a diversão de outros. Sei como é desejar desaparecer, dissolver-se no ar, deixar de existir, se ao menos por um momento. E ninguém deveria ter que caminhar sozinho através da neve após tal experiência. Havia algo em sua voz, uma rachadura na armadura gelada que fez Marguerite olhá-lo mais de perto. Pela primeira vez, ela notou as linhas de tensão ao redor de sua boca. A maneira como seus dedos apertavam levemente o joelho, como se estivesse segurando algo com grande esforço. Vossa Graça está escondendo também. Ela percebeu em voz alta. Da festa. É por isso que estava sentado sozinho na carruagem. Os olhos do Duque piscaram, apenas uma fração de segundo de surpresa, antes que a máscara retornasse. Observadora, Mademoiselle Beaumont. Marguerite, ela disse impulsivamente, se vamos compartilhar esta carruagem e esta fuga, então talvez possamos dispensar as formalidades excessivas. Uma das sobrancelhas do Duque subiu ligeiramente, a expressão mais próxima de surpresa que seu rosto permitia. Marguerite, então. E você pode me chamar de Luc, se desejar. Pelo menos aqui, neste espaço entre fuga e retorno. A carruagem virou uma esquina e a lanterna balançou, lançando sombras dançantes pelo interior. Marguerite puxou seu manto mais apertado ao redor dos ombros, subitamente consciente do frio que penetrava através de seu vestido encharcado. Você está tremendo, Luc observou. Ele alcançou o assento e produziu uma manta de lã grossa. Aqui, não é elegante, mas é quente. Marguerite aceitou-a com mãos trêmulas, envolvendo-se na lã áspera. Era verdade que não era elegante. Era claramente uma manta de viagem, prática e funcional. Mas estava quente e cheirava a cedro e algo mais, algo reconfortante que ela não conseguia nomear. Obrigada, ela murmurou. Por que você foi à festa esta noite? Luc perguntou abruptamente.
Perdoe minha franqueza, mas sua família deve saber como são vistos pelos que retornaram do exílio. Por que se submeter a tal tratamento? Marguerite riu, um som amargo e sem humor. Porque minha mãe, antes de morrer, fez meu pai prometer que me daria todas as oportunidades que ela nunca teve. E em sua mente, isso significa forçar-me a entrar em salões onde não sou bem-vinda, na esperança de que algum aristocrata empobrecido decida que meu dinheiro vale mais que minha origem. Um casamento de conveniência. Um resgate financeiro disfarçado de casamento. Marguerite corrigiu. E todos sabem disso. É por isso que Montrose se sentiu tão livre para me humilhar. Ele sabe que preciso deles mais do que eles precisam de mim. Ela parou, surpreendida consigo mesma. Por que estava dizendo tudo isso a um estranho? Mas talvez fosse precisamente porque ele era um estranho, porque este momento na carruagem existia fora do tempo normal, que as palavras fluíam tão livremente. Montrose é um homem perigoso, Luke disse calmamente. Mais perigoso do que você imagina. Marguerite olhou para ele rapidamente. O que quer dizer? Ele perdeu tudo durante a Revolução e o Império. Sua família, sua fortuna, sua posição. E agora que retornou, está desesperado para recuperar o que perdeu por qualquer meio necessário. Luke fez uma pausa. Tenho ouvido rumores, negócios questionáveis, alianças com pessoas sem escrúpulos. Um homem assim não tem limites morais. Então por que a duquesa o honra em sua mesa? Porque ele tem um título antigo, e ela é uma esnobe. Luke disse isso com tanta naturalidade que Marguerite quase riu. E porque, por mais empobrecido que esteja, ele ainda tem conexões. A aristocracia protege seus próprios, mesmo quando eles não merecem proteção. A carruagem diminuiu a velocidade e parou. Através da janela, Marguerite podia ver as paredes de pedra de um grande hotel particular, suas janelas brilhando suavemente com luz de velas. Chegamos, Luke anunciou. Ele destravou a porta e desceu primeiro. Depois ofereceu sua mão para ajudá-la. Bem-vinda ao meu refúgio dos rigores da sociedade. Marguerite aceitou sua mão, sentindo a força em seus dedos quando ele a ajudou a descer para o pátio coberto de neve. Eles estavam em um pequeno pátio privado, cercado por muros altos que bloqueavam a visão da rua. Uma porta lateral estava entreaberta, a luz quente derramando-se dela. Por aqui, Luke disse, guiando-a para dentro. Usaremos a entrada privada de ser vista pelos criados. Eles entraram em um corredor estreito, claramente parte dos aposentos de serviço da casa. Era simples, mas limpo, com paredes caiadas de branco e lâmpadas a óleo em intervalos regulares. Luke navegava com a facilidade da familiaridade, levando-a através de um labirinto de passagens até emergirem em um corredor muito mais grandioso. Aqui, tudo era elegância silenciosa. Painéis de madeira escura, pinturas em molduras douradas, candelabros de cristal. Os passos deles eram silenciados por tapetes persas e o ar cheirava a cera de abelha e rosas, apesar da estação. Luke, uma voz feminina ecoou pelo corredor. É você? Você não pode simplesmente desaparecer de festas sem... Uma mulher apareceu de uma porta lateral, parando abruptamente ao ver Marguerite. Ela tinha talvez 60 anos, com cabelos grisalhos elegantemente presos e olhos afiados da mesma cor cinza de Luke. Usava um roupão de seda sobre seu vestido, claramente preparando-se para dormir. Tia Geneviève, Luke disse calmamente. Permita-me apresentar Mademoiselle Marguerite Beaumont. Marguerite, minha tia, Madame de Roche. Os olhos afiados de Madame de Roche varreram Marguerite, absorvendo o vestido encharcado, os sapatos arruinados, o rosto manchado de lágrimas. Para o crédito da mulher mais velha, sua expressão mudou
imediatamente de surpresa, para a preocupação maternal. Meu Deus, criança, você está congelada. Luke, o que você fez? Eu? Nada. Ela invadiu minha carruagem. Invadiu... Madame de Roche balançou a cabeça. Nós discutiremos isso depois. Primeiro, precisamos tirar esta menina dessas roupas molhadas antes que ela pegue pneumonia. Venha, ma chérie. Você tomará um banho quente e chá e então me contará toda essa história. Ela pegou o braço de Marguerite com um aperto gentil, mas firme, começando a guiá-la escada acima. Marguerite olhou para trás para Luke, que permanecia no corredor, suas mãos atrás das costas, observando-as com uma expressão indecifrável. Obrigada, ela disse em voz baixa. Ele inclinou a cabeça, o menor dos gestos, e depois se virou e desapareceu nas profundezas da casa. A hora seguinte passou em um borrão de cuidados maternais. Madame de Roche supervisionou enquanto uma criada preparava um banho quente, forneceu um roupão de seda e levou embora o vestido encharcado de Marguerite para secar. Chá quente foi servido, junto com pequenos biscoitos que Marguerite descobriu estar faminta por eles. E através de tudo isso, Madame de Roche fez perguntas. Não de forma intrusiva, mas com genuína curiosidade e preocupação. E Marguerite, cansada e emocionalmente esgotada, descobriu-se contando tudo. A festa, Montrose, a humilhação, a fuga para a carruagem errada. Henri de Montrose. Madame de Roche disse o nome com desgosto. Aquele homem é veneno. Sempre foi, mesmo antes da Revolução. Sua família tinha terras vizinhas às nossas. Vi como ele tratava seus criados, seus cavalos, até seus próprios irmãos. Ele tem filhos, Marguerite lembrou. Ouvi dizer que são 3. Tem. A expressão de Madame de Roche era sombria. 3 meninos que nunca conheceram a bondade de seu pai. A mãe deles morreu há 5 anos, e desde então... Bem, é melhor não falar disso. Marguerite sentiu um aperto em seu peito. Crianças sofrendo. Sempre as crianças pagavam pelos pecados dos pais. Como Alexandre havia pagado. Você está pensando em alguém, Madame de Roche observou gentilmente. Vejo isso em seus olhos. Meu irmão? As palavras saíram antes que Marguerite pudesse detê-las. Ele morreu na Rússia. Tinha apenas 19 anos. Ah, criança! Madame de Roche alcançou e pegou sua mão. A guerra levou tantos, muitos jovens, muito cedo. Foi minha culpa, Marguerite sussurrou. Eu deveria tê-lo impedido. Deveria ter dito a meu pai que aquilo era loucura, mas eu não disse nada. E agora ele está morto. Não! A voz de Madame de Roche era firme. Você era uma criança. A culpa pertence aos homens que fizeram a guerra, não às irmãs que choraram suas vítimas. Marguerite sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente, mas desta vez eram diferentes, mais limpas de alguma forma, como se algo que estava preso por anos estivesse finalmente começando a se soltar. Madame de Roche permitiu que ela chorasse, oferecendo lenços de linho e presença silenciosa. E quando finalmente as lágrimas cessaram, a mulher mais velha sorriu gentilmente. Agora, ela disse, sobre meu sobrinho. Marguerite piscou, confusa pela mudança de assunto. Luke! Ele não é o que as pessoas pensam, sabe? Madame de Roche encheu suas xícaras de chá novamente. Essa frieza, essa distância, é armadura, proteção contra mais dor. O que aconteceu com ele? Madame de Roche hesitou, claramente pensando quanto revelar. Houve uma mulher, Isabelle. Eles estavam noivos, deveriam se casar. Luke a amava desesperadamente, embora nunca fosse bom em demonstrar. E então, na véspera do casamento, ela fugiu. Marguerite inspirou bruscamente. Com o primo de Luke, Edouard. Eles planejavam ir para a Suíça, começar uma nova vida. Os olhos de Madame de Roche estavam distantes, perdidos na memória. Luke os perseguiu. Não para impedir a fuga, mas para... eu não sei. Entender, talvez.
encontrar alguma forma de razão no caos. O que aconteceu? Eduard desafiou Luc para um duelo, para defender a honra de Isabelle, disse ele, embora todos soubéssemos que era apenas tentando justificar sua traição. Madame de Roche balançou a cabeça lentamente. Luc tentou recusar. Implorou a Eduard para parar a loucura, mas Eduard estava determinado, e as leis da honra são inflexíveis. O chá esfriou nas xícaras entre elas, esquecido. O duelo foi ao amanhecer, em um campo fora de Paris. Eduard disparou primeiro. Errou. Luc disparou para o ar, recusando-se a matar seu próprio primo. Mas Eduard, furioso, preparou-se para disparar novamente. E Isabelle... A voz de Madame de Roche falhou. Isabelle se jogou na frente de Eduard enquanto Luc disparava em autodefesa. A bala atingiu-a no coração. Ela morreu instantaneamente. E Eduard, louco de dor e culpa, virou a arma contra si mesmo. Marguerite cobriu sua boca com a mão, horror lavando sobre ela. 2 mortos. Madame de Roche concluiu, e Luc sobreviveu para carregar a culpa de ambos. Desde então, ele se convenceu de que é responsável, que sua frieza, sua incapacidade de expressar emoção adequadamente, empurrou Isabelle para os braços de outro, que ele destruiu tudo que amou. Mas isso é... Marguerite procurou por palavras. Ela escolheu fugir. Eduard escolheu duelar. Luc tentou impedir toda a tragédia. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas Luc... Madame de Roche encontrou os olhos de Marguerite. Ele construiu muros ao redor de seu coração, criança, muros de gelo e pedra, e há 10 anos ele vive sozinho atrás deles, convencido de que é mais seguro não sentir nada do que arriscar destruir outra pessoa. Elas sentaram em silêncio por um longo momento, o peso da revelação pairando entre elas. Por que está me contando isso? Marguerite finalmente perguntou. Madame de Roche sorriu, um sorriso pequeno e conhecedor. Porque vi como ele olhou para você quando entraram. E porque vi como você olhou para ele. E porque ambos são almas feridas que talvez, apenas talvez, possam encontrar cura um no outro. Antes que Marguerite pudesse responder, antes que pudesse processar as implicações dessas palavras, uma batida soou na porta. Em 3, Madame de Roche chamou. Luc entrou, mudado agora para roupas mais casuais, sua gravata desfeita e o cabelo levemente desarrumado. Ele carregava um pequeno envelope de papel. Isto, ele disse, oferecendo-o a Marguerite, foi encontrado entre os pertences de minha mãe após sua morte. É endereçado a uma Madame Beaumont. Como é um nome incomum, pensei que poderia interessar a você. Marguerite pegou o envelope com as mãos trêmulas. O papel era amarelado pela idade, o selo de cera já rachado. E lá, em caligrafia elegante e desvanecida, estava o nome de sua mãe, Juliette Beaumont. Com dedos que tremiam, Marguerite abriu o envelope e retirou a carta dentro. E enquanto lia as primeiras linhas, sua visão começou a escurecer nas bordas, seu coração batendo como um tambor de guerra. Porque a carta começava: Minha querida Juliette, escrevo para você como sua tia, embora tenhamos nos encontrado apenas uma vez. Sua tia. Sua mãe tinha uma tia aristocrata. O que significava? Marguerite olhou para Luc, seus olhos arregalados de choque. O que isto significa? Ela sussurrou. E nos olhos cinzentos do Duque de Gravois, ela viu a resposta antes que ele falasse. Significa, Marguerite, que você pode não ser quem pensa ser. Marguerite leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar as palavras. Suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava como folhas secas ao vento. Minha querida Juliette. A carta dizia na caligrafia elegante e desbotada: Escrevo para você como sua tia, embora tenhamos nos encontrado apenas uma vez, quando você era uma criança pequena.
Seu pai, meu irmão Philippe, Marquês de Fontaine, nunca reconheceu publicamente seu nascimento. Sua mãe era costureira e a união deles foi considerada impossível pela família. Mas eu sempre soube da verdade e sempre guardei esta verdade em meu coração. A carta continuava, detalhando encontros secretos, presentes enviados através de intermediários, um amor fraternal mantido nas sombras por décadas. E terminava com uma promessa. Os documentos que provam sua linhagem estão guardados em segurança com meu advogado, Maître Leclerc, na Rue de Rivoli. Quando você precisar deles, eles estarão esperando. Você é sangue de Fontaine, Juliette. Nunca esqueça isso. Sua tia afetuosa, Marguerite de Valmont. Marguerite de Valmont. A mãe de Luc tinha o mesmo nome que ela. Você recebeu meu nome, ela sussurrou, olhando para Luc. Sua mãe me deu seu nome. Parece que sim, Luc respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Nunca soube desta carta, nunca soube sobre sua mãe. Mas ao organizar seus pertences após anos de negligência, encontrei isso. E quando ouvi seu sobrenome esta noite... Você sabia, Marguerite acusou, embora sem raiva. No salão, você sabia quem eu era. Eu suspeitava. Por isso a interceptei quando fugiu para o pátio. Por isso tranquei a porta da carruagem. Ele encontrou seus olhos. Eu precisava ter certeza. Madame de Roche estava lendo a carta por cima do ombro de Marguerite, seus olhos arregalados. Marquês de Fontaine, ela murmurou. Philippe de Fontaine. Meu Deus, eu me lembro dele. Morreu há... o quê? 25 anos? Sem herdeiros, disseram. Seu título e suas propriedades foram para um primo distante. Henri de Montrose, Luc disse calmamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marguerite sentiu o sangue drenar de seu rosto. Montrose herdou as terras do Marquês de Fontaine? Toda a propriedade, Luc confirmou. Após a Revolução, quando tantos registros foram destruídos, foi fácil para ele reivindicar a herança. Ninguém sabia sobre a filha ilegítima, ou se sabiam, não falaram. Mas se minha mãe era a filha do Marquês, Marguerite mal conseguia formar as palavras. Então eu sou a herdeira legítima, Madame de Roche concluiu. Se os documentos existirem, se eles provarem a linhagem, então Henri de Montrose é um usurpador. E tudo que ele tem, tudo que ele reconstruiu após o exílio, pertence por direito a você. Marguerite sentiu o quarto girar. Ela se agarrou à borda da mesa para manter o equilíbrio. Não, ela sussurrou. Não, isto não pode ser verdade. Minha mãe nunca... Ela nunca mencionou. Ela provavelmente não sabia, Luc disse gentilmente. Ou se sabia, escolheu não reivindicar sua herança. Talvez por medo, talvez por amor a seu marido, talvez simplesmente porque a época era muito perigosa para tais reivindicações. Mas agora não é. A implicação pairou no ar, não dita, mas compreendida por todos. Montrose sabe. Marguerite percebeu de repente, seu coração acelerando. É por isso que ele me humilhou esta noite. Não foi apenas crueldade aleatória. Ele sabe, ou suspeita, e está tentando me destruir antes que eu possa reivindicar qualquer coisa. Luc e Madame de Roche trocaram olhares significativos. É possível, Luc admitiu. Montrose tem olhos e ouvidos por toda Paris. Se alguém começou a fazer perguntas sobre a família Fontaine, sobre filhas ilegítimas, precisamos desses documentos, Marguerite disse abruptamente, a decisão formando-se mesmo enquanto falava. Esta Maître Leclerc, na Rue de Rivoli. Precisamos encontrá-lo antes que Montrose o faça. Se ele ainda estiver vivo, Madame de Roche observou. A carta tem mais de 20 anos. Ele pode ter morrido ou os documentos podem ter sido perdidos. Ou, Luc disse calmamente, Montrose já pode tê-los destruído.
As palavras caíram como pedras em água parada. Marguerite sentiu uma onda de desespero ameaçando afogá-la. Tanto! Tudo isso era tanto. Algumas horas atrás, ela era apenas uma filha de comerciante, humilhada em um jantar. Agora, ela estava potencialmente descobrindo que era a herdeira de um marquesato, que sua vida inteira fora construída sobre mentiras e segredos. Eu preciso pensar, ela disse, levantando-se abruptamente. Preciso ar. Preciso... O jardim, Madame de Roche sugeriu gentilmente, através daquelas portas. Pequeno, mas privado. Vá, criança, nós estaremos aqui quando você estiver pronta. Marguerite praticamente fugiu para as portas francesas que davam para um pequeno jardim de inverno. A neve havia parado e a lua cheia emergia de trás das nuvens, banhando tudo em luz prateada. Ela caminhou até uma fonte congelada no centro do jardim, suas mãos apertando a borda de pedra. Seu reflexo olhava de volta para ela da superfície de gelo, pálido e fantasmagórico. Quem era ela? Marguerite Beaumont, filha de um comerciante? Ou Marguerite de Fontaine, neta de um marquês? Passos soaram atrás dela. Ela não precisou se virar para saber quem era. Eu não pedi por isso, ela disse para o reflexo de Luke aparecendo ao lado do seu. Não pedi para descobrir que minha vida inteira foi uma mentira. Não foi uma mentira, Luke respondeu. Seus pais a amavam, seu irmão a amava. Isso era real. Isso sempre foi real. Mas eu poderia tê-lo salvado, Marguerite sussurrou, a dor antiga rasgando-a novamente. Se tivéssemos sabido sobre a herança, se meu pai não tivesse precisado fazer negócios com Napoleão, Alexandre nunca teria ido para a Rússia. Ele ainda estaria vivo. Luke ficou em silêncio por um longo momento. Então, suavemente, ele tocou seu ombro, fazendo-a se virar para encará-lo. Você não é responsável pelas escolhas que outros fizeram, ele disse, ecoando as palavras de sua tia. Nem eu. Isso é algo que ambos precisamos aprender. Marguerite olhou em seus olhos cinzentos, vendo neles o reflexo de sua própria dor. Duas almas feridas, reconhecendo-se uma na outra. O que eu faço? Ela perguntou. Como procedo a partir daqui? Você luta, Luke disse simplesmente. Você encontra os documentos. Você reclama o que é seu por direito. E você tira de Montrose tudo que ele roubou. E se ele tentar me parar? Algo mudou no rosto de Luke. A máscara de gelo se transformou em algo mais escuro, mais perigoso. Então ele terá que passar por mim primeiro. A promessa pairou no ar entre eles, carregada de significado que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Nos 3 dias seguintes, Paris foi abalada por rumores. A filha de Beaumont, dizia-se, havia desaparecido da festa da duquesa de Clermont. Alguns diziam que ela fugira em vergonha, outros sussurravam sobre um colapso nervoso, e alguns, os mais maliciosos, sugeriam um escândalo romântico. Mas Marguerite não estava escondida em vergonha. Ela estava no escritório empoeirado de Maître Leclerc, ou melhor, no escritório de seu filho, pois o velho advogado havia morrido há 10 anos. Meu pai manteve todos os documentos de seus clientes, o jovem Leclerc explicou, remexendo através de caixas de papéis amarelados. Ele era meticuloso até o fim. Se prometeu guardar algo para Madame Beaumont, estará aqui. Luke permanecia ao lado de Marguerite, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Madame de Roche havia insistido em vir também, junto com um notário de sua confiança, Maître Dubois, para testemunhar o que quer que encontrassem. Aqui, Leclerc disse finalmente, puxando uma caixa de metal lacrada. Lacrada com o selo de meu pai e instruções de que só deveria ser aberta na presença de Juliette Beaumont ou sua filha. As mãos de Marguerite tremiam quando ela pegou a caixa.
Era pequena, mas pesada, e quando a chacoalhou suavemente, ouviu o farfalhar de papéis dentro. Abra, Luke encorajou gentilmente. Marguerite quebrou o selo e levantou a tampa. Dentro havia documentos, dezenas deles. Certidões de nascimento, registros de batismo, cartas, até um retrato em miniatura de uma mulher jovem que tinha os mesmos olhos cor de âmbar de Marguerite. Minha mãe, ela sussurrou, tocando o retrato com reverência. Maître Dubois pegou os documentos e começou a examiná-los, seus olhos movendo-se rapidamente pelas palavras escritas. Seu rosto permaneceu profissional, mas Marguerite notou como suas mãos apertavam ligeiramente o papel. Bem, ela finalmente perguntou, incapaz de suportar o suspense. Dubois olhou para cima e, pela primeira vez, sorriu. Mademoiselle Beaumont, ou devo dizer, Mademoiselle de Fontaine, estes documentos são autênticos. Tenho certeza disso. Sua mãe foi de fato a filha do Marquês Philippe de Fontaine. E segundo a lei de sucessão, na ausência de herdeiros legítimos masculinos, a propriedade deveria ter passado para ela e, após sua morte, para você. Montrose não tem direito legal? Nenhum. Ele reivindicou a herança como primo distante, mas a lei favorece a descendência direta, mesmo ilegítima reconhecida, sobre primos. Dubois organizou os papéis cuidadosamente. Com estes documentos, você pode desafiar sua reivindicação e, provavelmente, vencer. Marguerite sentiu o chão mudar sob seus pés. Era real. Tudo era real. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora, Dubois disse, você decide se quer lutar, porque Montrose não desistirá facilmente. Ele tem muito a perder. Ele já a humilhou publicamente. Madame de Roche observou. Ele sabe ou suspeita da verdade. Ele agirá e agirá rapidamente. Como se convocado por suas palavras, a porta do escritório se abriu violentamente. Henri de Montrose entrou, seus olhos selvagens, 2 homens grandes flanqueando-o. Seu olhar fixou-se imediatamente na caixa aberta sobre a mesa, nos papéis nas mãos de Dubois. Não, ele disse, sua voz pouco mais que um rosnado. Não, você não pode ter encontrado. Eu destruí. Eu paguei... Ele parou, percebendo que havia dito demais. Você pagou a quem? Luke perguntou, sua voz perigosamente calma. Ele havia se movido sutilmente, posicionando-se entre Montrose e Marguerite. Pagou para destruir que evidência? Pagou para ocultar que crimes? Montrose parecia um animal encurralado, seus olhos movendo-se de rosto em rosto, procurando por uma saída. Aqueles documentos são falsos, ele finalmente declarou. Falsificações criadas por comerciantes gananciosos tentando roubar o que é meu por direito. São autênticos, Dubois disse calmamente, verificados e atestados, e serão apresentados à corte. Não! Montrose deu um passo à frente, e seus capangas se moveram com ele. Você não entende. Eu perdi tudo. Tudo. Minha família, minha fortuna, anos de minha vida no exílio. E então, finalmente recuperei algo. Reconstruí. E você não vai tirar isso de mim. Alguma bastarda de comerciante não vai roubar o que é meu. Não é seu, Marguerite disse, sua voz mais forte do que esperava. Ela deu um passo à frente, enfrentando-o. Nunca foi seu. Você é o ladrão aqui, Montrose. Você roubou a herança de minha mãe, roubou minha linhagem e esta noite tentou roubar minha dignidade. Sua dignidade? Montrose riu, um som amargo e quebradiço. Você não tem dignidade. Você é filha de um traidor bonapartista, neta de uma costureira. Sangue sujo, não importa quantos documentos encontre. Cuidado, Luke disse, sua voz baixa e carregada de ameaça. Você está falando com uma dama de nascimento nobre, e eu não permitirei que ela seja insultada em minha presença.
Montrose virou sua atenção para Luke, seus olhos estreitando. Ah, sim, o Duque de Gelo. Que nobre de você, Gravois, defender uma bastarda. Embora, considerando sua própria história, talvez você se identifique com aqueles que destroem famílias. Marguerite sentiu Luke ficar tenso ao seu lado. Ela tocou seu braço, um aviso silencioso. Não vale a pena. Mas os olhos de Montrose haviam se acendido com malícia. Oh, sim, todos sabem sobre você e Isabelle, como sua frieza a empurrou para os braços de outro. Como você os matou a ambos com sua incapacidade de amar adequadamente. Diga-me, Gravois, esta é sua nova vítima? Quantos corações você planeja quebrar antes de ficar satisfeito? Luke moveu-se tão rápido que Marguerite mal viu. Em um instante, ele tinha Montrose pressionado contra a parede, sua mão ao redor da garganta do homem mais velho. Você não fala dela, Luke rosnou. Você não olha para ela. Você não pronuncia seu nome. Está entendido? Os capangas de Montrose deram um passo à frente, mas Maître Leclerc havia silenciosamente saído e retornado com a guarda. 2 oficiais entraram no escritório, suas mãos nas espadas. Há um problema aqui, cavalheiros? Um deles perguntou. Luke soltou Montrose, recuando com controle visível. Montrose cambaleou, massageando sua garganta. Este homem me atacou. Ele ofegou. Oficiais, eu exijo sua prisão. Depois que você invadiu meu escritório e ameaçou meus clientes, Leclerc interveio suavemente. Eu acho que não, Conde de Montrose. Na verdade, creio que você deveria sair. Agora. Os olhos de Montrose se moveram ao redor da sala, calculando suas opções. Finalmente, percebendo que estava em desvantagem, ele endireitou seu casaco. Isto não acabou, ele disse, seu olhar fixando-se em Marguerite. Você pode ter encontrado alguns papéis velhos, mas provará algo em tribunal é outra questão inteiramente. Eu tenho poder, conexões. Você não tem nada. Ela tem a verdade, Luke disse calmamente. E ela tem a mim. E eu prometo a você, Montrose, que se você tentar prejudicá-la novamente de qualquer forma, você descobrirá exatamente o que o Duque de Gelo é capaz quando alguém que ele protege é ameaçado. Por um momento, o medo genuíno piscou nos olhos de Montrose. Então ele virou-se e saiu, seus capangas apressando-se atrás dele. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Madame de Roche, soltando um longo suspiro. Bem, ela disse, isso foi dramático. Marguerite começou a rir. Era histeria, provavelmente, a tensão de dias finalmente encontrando liberação. Mas uma vez que começou, ela não conseguiu parar. Luke a observava com preocupação crescente. Marguerite, desculpe, ela ofegou entre risadas. É só que, algumas noites atrás, eu estava sendo humilhada em um jantar. E agora estou descobrindo que sou uma herdeira, sendo ameaçada por um conde louco e sendo defendida por um duque. É tudo tão absurdamente impossível, Luke sugeriu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Perfeito, Marguerite corrigiu. Absurdamente perfeito. Como se eu tivesse entrado em um dos romances góticos que meu irmão costumava ler para mim. O sorriso de Luke se aprofundou. E Marguerite percebeu que era a primeira vez que o via realmente sorrir. Transformava seu rosto inteiro, rachando através do gelo para revelar o homem por baixo. Então, Maître Dubois limpou a garganta, claramente desconfortável com a tensão emocional. Devemos proceder com a petição legal? Marguerite olhou para os documentos, para Luke, para Madame de Roche. 3 dias atrás, ela teria fugido. Teria escondido, evitado o conflito, aceitado seu lugar no mundo como imutável, mas ela havia mudado, algo nela havia se endurecido, cristalizado, como gelo se formando sobre água, belo e inquebrantável. Sim, ela disse, proceda, Henri de Montrose me roubou. Roubou minha mãe, e é hora de ele pagar. A notícia se espalhou por Paris como fogo em palha seca.
A filha de Beaumont, revelou-se, era na verdade a herdeira de Fontaine. Documentos foram apresentados, testemunhas foram convocadas. Eugénie de Montrose, o homem que havia humilhado publicamente uma jovem dama em um jantar, foi exposto como um usurpador e um ladrão. O baile da corte, uma semana depois, era o evento social da temporada. E todos sabiam que Marguerite compareceria. Ela entrou no grande salão do braço de Luc, seu vestido de seda azul meia-noite cintilando sob os lustres. Seu cabelo estava preso com pérolas, as mesmas pérolas que haviam pertencido à sua avó de Fontaine, recuperadas dos cofres de Montrose por ordem judicial. Um silêncio caiu sobre a sala quando ela apareceu, e então, lentamente, um por um, os convidados começaram a fazer reverências. A herdeira de Fontaine, a neta do marquês, a mulher que havia sido humilhada e se erguera mais forte. Marguerite viu Montrose do outro lado da sala. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído. Seus filhos haviam sido tirados de sua guarda, colocados sob proteção da corte até que sua situação pudesse ser resolvida. Suas propriedades, todas obtidas fraudulentamente, estavam sendo confiscadas. Ele a encarou com ódio puro, e Marguerite sentiu não triunfo, mas pena. Ele havia perdido tudo por ganância e orgulho, e agora teria que viver com as consequências. "Você está bem?" Luc murmurou ao seu lado. "Sim", Marguerite respondeu, e surpreendentemente era verdade. "Estou bem." O baile continuou. Marguerite dançou, aceitou cumprimentos, navegou pelas complexidades sociais com uma graça que surpreendeu até ela mesma, e através de tudo, Luc permaneceu ao seu lado. Não como um protetor mais, mas como um parceiro, um igual. Quando finalmente escaparam para o terraço para um momento de paz, Marguerite olhou para as estrelas e suspirou. "É estranho", ela disse. "Eu deveria me sentir vingada, triunfante, mas principalmente me sinto cansada. A justiça raramente é tão satisfatória quanto imaginamos", Luc observou, "mas ainda é necessária." "Suponho que sim." Marguerite se virou para encará-lo. "Obrigada, por tudo, por me ajudar a encontrar os documentos, por me proteger de Montrose, por trancar a porta da carruagem?" Luc sugeriu, aquele pequeno sorriso retornando. "Por isso também." Marguerite riu suavemente. "Embora no momento eu estivesse bastante zangada com você por isso." "E agora?" "Agora", ela disse lentamente. "Acho que você estava certo. Foi a carruagem certa, afinal." Luc ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos cinzentos procurando os dela na luz das estrelas. "Marguerite", ele começou e então parou, como se as palavras fossem difíceis demais de formar. Mas Marguerite entendeu. Ela sempre entendera. "Eu sei", ela disse suavemente. "Eu também." E quando Luc finalmente a beijou, suave e cuidadoso e absolutamente perfeito, Marguerite soube que havia encontrado mais do que sua herança. Ela havia encontrado seu lar. 3 meses se passaram desde aquela noite no terraço, e Paris estava em plena primavera. As árvores ao longo do Sena explodiam em verdes novos, e a cidade parecia ter despertado de seu sono de inverno com renovada energia. Marguerite estava de pé na janela do que agora era seu escritório no Hotel de Fontaine, a propriedade que havia sido de seu avô. A mansão estava em estado de semi-ruína quando finalmente foi devolvida a ela. Anos de negligência de Montrose haviam cobrado seu preço, mas com cada dia que passava, vida retornava às salas vazias. Trabalhadores restauravam afrescos desbotados, jardineiros replantavam os jardins selvagens, e lentamente o Hotel de Fontaine estava se tornando um lar novamente. "Mademoiselle", a voz de Sophie, sua criada pessoal e agora administradora da casa, interrompeu seus pensamentos.
Os advogados estão aqui, e o Duque de Gravois acaba de chegar. Marguerite sentiu seu coração acelerar ligeiramente ao ouvir o nome de Luc. 3 meses, e o simples som de seu nome ainda tinha esse efeito sobre ela. Faça-os entrar para a biblioteca, ela instruiu. E Sophie, obrigada, por tudo. Sophie sorriu, uma expressão calorosa que transformava seu rosto severo. É minha honra servir a verdadeira herdeira de Fontaine, mademoiselle. A biblioteca estava banhada pela luz da tarde quando Marguerite entrou. Luc já estava lá, folheando um dos volumes que ela havia começado a colecionar. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e aquele pequeno sorriso que ela havia vindo a amar tocou seus lábios. Voltaire? Ele observou, levantando o livro. Escolha perigosa para uma herdeira tentando estabelecer sua respeitabilidade. Nunca fingi ser respeitável, Marguerite respondeu, cruzando a sala até ele. Apenas legítima. Há uma diferença. Luc riu, um som rico que ainda a surpreendia com sua raridade. Ele a puxou para mais perto, suas mãos descansando levemente em sua cintura. Como você está se sentindo? Ele perguntou mais sério agora. Sobre hoje? Hoje. O julgamento final contra Henri de Montrose. Nervosa, Marguerite admitiu, mas pronta. Seja qual for o veredito, sei que lutamos com honra. A porta se abriu e Maître Dubois entrou, seguido por 2 outros advogados. Seus rostos eram difíceis de ler e Marguerite sentiu seu estômago apertar. Bem? Ela perguntou, incapaz de suportar o suspense. O que decidiu a corte? Dubois colocou sua maleta sobre a mesa e dela retirou um documento oficial, pesado com selos e fitas. Mademoiselle de Fontaine, ele disse, usando seu título completo. É meu prazer informar que a corte decidiu completamente a seu favor. Henri de Montrose foi considerado culpado de fraude, apropriação indébita de propriedade e falsificação de documentos. Todos os bens que ele reivindicou como herdeiro de Fontaine foram oficialmente transferidos para você. Marguerite sentiu seus joelhos fraquejarem. Luc a segurou, seu aperto firme e reconfortante. E Montrose? Ela conseguiu perguntar. Qual é sua sentença? Exílio permanente, Dubois respondeu. Ele deve deixar a França dentro de 1 semana e nunca mais retornar. Todas as suas propriedades, exceto uma pequena pensão para sua sobrevivência, foram confiscadas. E seus filhos? Sob sua tutela, se você estiver disposta. Dubois olhou para ela com algo parecido com respeito. A corte reconheceu que não foi culpa das crianças os crimes de seu pai. Você tem o direito de recusar a responsabilidade, mas... Não, Marguerite disse imediatamente. Não recuso. Essas crianças sofreram o suficiente. Elas terão um lar aqui, amor aqui. Isso é o mínimo que posso oferecer. Luc apertou sua mão e, quando ela olhou para ele, viu orgulho brilhando em seus olhos cinzentos. Os advogados partiram logo depois, deixando Marguerite e Luc sozinhos na biblioteca, crescentemente sombria. Nenhum deles se moveu para acender as lâmpadas. Havia algo reconfortante na penumbra suave, na forma como as sombras se acumulavam nos cantos. Você vai realmente levá-los? Luc perguntou finalmente. Os filhos de Montrose? Sim. Marguerite se virou em seus braços para encará-lo. Como posso não? Eles são inocentes. E eu entendo o que é perder tudo, ter sua vida virada de cabeça para baixo. Se posso poupar-lhes mais dor... Você tem um coração extraordinariamente generoso, Luc disse suavemente, considerando tudo que Montrose lhe fez. Montrose me fez um favor, Marguerite disse, surpreendendo-se com a verdade disso. Sua crueldade me forçou a fugir, e fugir me levou até você. Se ele tivesse sido gentil naquela noite, eu nunca teria entrado em sua carruagem. A carruagem errada,
Luke murmurou, ecoando suas palavras daquela noite fatídica. Acerta, Marguerite corrigiu, como ele havia feito. Sempre acerta. Luke baixou sua testa para a dela, seus olhos fechando. Case-se comigo, ele disse abruptamente. Marguerite riu, embora seu coração estivesse batendo selvagemente. Isso foi uma proposta? Foi um pedido terrível de um homem que não é bom com palavras. Luke abriu seus olhos, e a vulnerabilidade neles roubou o ar dos pulmões de Marguerite. Mas é sincero. Case-se comigo, Marguerite, não porque você precisa de proteção. Agora você tem título e fortuna próprios. Não porque a sociedade espera, mas porque eu não consigo imaginar despertar uma única manhã sem saber que você está no mundo, sendo brilhante e corajosa e absolutamente impossível. Impossível? Marguerite repetiu, arqueando uma sobrancelha. Impossivelmente perfeita. Luke emendou. Para mim, você é impossivelmente perfeita para mim. Lágrimas arderam nos olhos de Marguerite, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Sim, ela disse. Sim, vou me casar com você. Embora deva avisá-lo, sou teimosa, tenho opiniões fortes sobre tudo, desde política até jardinagem, e provavelmente vou embaraçá-lo em eventos sociais pelo resto de nossas vidas. Eu conto com isso, Luke disse, e então a beijou, profundo e terno e cheio de promessas. O casamento aconteceu 6 semanas depois, em uma pequena capela na propriedade de Fontaine. Não foi a grande ocasião social que muitos esperavam. Marguerite não queria espetáculo. Ela queria intimidade, significado, a presença daqueles que verdadeiramente importavam. Madame de Roche chorou através de toda a cerimônia, declarando em voz alta que havia aguardado 10 anos para ver seu sobrinho encontrar felicidade novamente. O pai de Marguerite, Etienne, caminhou com sua filha pelo corredor, com lágrimas correndo livremente por suas bochechas. E os 3 filhos de Montrose, agora sob os cuidados de Marguerite, sentaram-se na primeira fila com expressões de admiração maravilhada. Luke esperava no altar com roupas simples, mas elegantes, e quando Marguerite apareceu na porta, algo em seu rosto se suavizou de uma forma que fez metade dos convidados pegarem seus lenços. O Duque de Gelo estava claro, havia completamente derretido. As palavras foram faladas, votos foram trocados. E quando o padre os declarou marido e mulher, Luke beijou sua noiva com tal ternura que até Marguerite, preparada como estava, sentiu suas pernas ficarem fracas. Minha esposa, ele murmurou contra seus lábios. Meu marido, ela respondeu, maravilhando-se com as palavras. A celebração que se seguiu foi pequena, mas alegre. Havia comida e música, dança e risadas. Os filhos de Montrose, Louis, François e Charles, perseguiam-se pelos jardins com a energia selvagem de crianças finalmente liberadas do medo. E quando o mais novo, Charles, de apenas 8 anos, tropeçou e raspou o joelho, foi para Marguerite que ele correu, buscando conforto. Ela o pegou sem hesitação, limpando suas lágrimas e inspecionando o ferimento com preocupação maternal. Luke, observando da varanda, sentiu algo se expandir em seu peito. Família. Isto era família. Mais tarde naquela noite, quando os convidados haviam partido e a casa estava quieta, Luke e Marguerite ficaram sozinhos em seus aposentos. A lua cheia derramava luz prateada através das janelas, transformando tudo em tons de branco e cinza. Está com medo? Luke perguntou suavemente, vendo a tensão nos ombros de Marguerite. Um pouco, ela admitiu. Não de você, nunca de você, mas de tudo isso. De ter encontrado tanta felicidade quando nem sabia que estava procurando por ela. Luke cruzou a sala até ela, suas mãos encontrando as dela. Eu entendo,
ele disse. Por anos convenci-me de que não merecia felicidade, que era mais seguro não sentir nada do que arriscar sentir tudo. E então você irrompeu em minha carruagem toda fúria e medo e honestidade brutal, e destruiu cada parede que eu havia construído. Peço desculpas, Marguerite ofereceu, mas estava sorrindo. Não peça. Luke levou suas mãos aos lábios. Você me salvou, Marguerite. De mim mesmo, de minha frieza autoimposta, de uma vida vivida à metade, e vou passar todos os meus dias restantes tentando ser digno desse presente. Você já é, Marguerite sussurrou. Você sempre foi. Eles se beijaram então, lento e doce, e quando Luke a guiou para a cama, era com reverência e maravilha, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Mas Marguerite não era frágil. Ela era aço envolvido em seda, força disfarçada de suavidade. E quando finalmente se tornaram um, foi com alegria e paixão, e a certeza profunda de que haviam encontrado em cada outro algo raro e valioso. Amor. Verdadeiro, profundo, inabalável amor. Os anos que se seguiram foram cheios de mudanças. O Hotel de Fontaine foi totalmente restaurado, tornando-se um dos mais belos edifícios de Paris. Marguerite estabeleceu uma escola para crianças órfãs da guerra nos terrenos, determinada a que outras não sofressem como ela e seu irmão haviam sofrido. Luke, por sua vez, encontrou-se transformado por seu casamento. O homem que uma vez evitava todas as interações sociais, agora acolhia convidados regularmente. Sua risada, tão rara antes, tornara-se comum. E seu sorriso, que costumava aparecer apenas para Marguerite, agora iluminava até mesmo reuniões formais. Você o mudou, Madame de Roche disse a Marguerite um dia, observando Luke brincar com Louis, François e Charles no jardim. Eu não achava possível, mas você o mudou completamente. Nós mudamos um ao outro, Marguerite corrigiu. Ele me ensinou que ter um título não significa perder a si mesma, que posso ser duquesa e ainda ser Marguerite. E eu espero ter-lhe ensinado que vulnerabilidade não é fraqueza. Você ensinou-lhe muito mais do que isso, Madame de Roche disse suavemente. Você lhe ensinou a viver novamente. O primeiro filho deles chegou 1 ano e 1 dia após seu casamento. Uma menina de olhos cinzentos e cabelos escuros que Marguerite insistiu em nomear Isabelle, apesar das hesitações de Luke. Ela merece ser lembrada, Marguerite disse segurando o bebê contra seu peito. Não pela tragédia, mas pela lição, que até dos erros mais terríveis pode vir redenção. Luke olhou para sua filha, para sua esposa, e sentiu algo que ele pensou ter perdido para sempre. Paz completa. 2 anos depois veio um filho, Alexandre, nomeado em homenagem ao irmão de Marguerite. E então outra filha, Juliette, para a mãe de Marguerite. E através de tudo, os 3 filhos de Montrose permaneceram com eles, não como enfermarias, mas como família. Louis, o mais velho, estava estudando direito, determinado a usar sua educação para ajudar outros que haviam sido injustiçados. François descobriu um talento para a pintura e passava horas no estúdio de arte que Marguerite havia mandado construir para ele. E Charles, o mais jovem, seguia Luke por toda parte, determinado a aprender tudo sobre gestão de propriedades. Eles o veem como o pai que nunca tiveram. Marguerite observou uma noite, observando Luke pacientemente explicar algo sobre rotação de culturas a Charles. E eu os vejo como os filhos que pensei que nunca teria, Luke respondeu. É engraçado como a vida funciona, não é? De tragédia vem bênção. Quanto a Henri de Montrose, pouco se ouvia dele. Relatos ocasionais vinham de seu exílio na Áustria. Falam de um homem amargo e quebrado, vivendo sozinho com apenas suas mágoas como companhia. Marguerite descobriu que não sentia triunfo com sua queda, apenas tristeza pelo desperdício de tudo.
Ele poderia ter escolhido diferente, ela disse a Luke uma vez. Se tivesse apenas admitido a verdade, se tivesse pedido perdão. Alguns homens não conseguem admitir quando estão errados, Luke respondeu. É uma prisão de sua própria criação. Mas eles não permitiram que os pensamentos de Montrose manchassem sua felicidade. Havia muito para viver, muito para celebrar. 5 anos após aquela noite fatídica na carruagem, Marguerite estava de pé na mesma varanda onde Luke a havia pedido em casamento, observando seus filhos brincarem nos jardins abaixo. Isabelle estava agora com 4 anos, correndo atrás de Alexandre com risadas alegres. Juliette, ainda bebê, dormia pacificamente nos braços de sua ama. Luke apareceu atrás dela, seus braços envolvendo-a por trás, seu queixo descansando no topo de sua cabeça. No que está pensando? Ele murmurou. Naquela noite, Marguerite respondeu. Na neve, na humilhação, na carruagem. Em como tudo parecia tão desesperador. E agora? Agora percebo que foi o melhor erro que já cometi. Ela se virou em seus braços para encará-lo. Entrei na carruagem errada e encontrei tudo certo. Luke sorriu, aquele sorriso cheio que ela havia vindo a amar, que transformava seu rosto inteiro. A carruagem certa, ele corrigiu gentilmente. Sempre foi, Marguerite concordou. Eles ficaram assim por um longo momento. 2 sobreviventes de diferentes tragédias que haviam encontrado cura um no outro. E quando finalmente se beijaram, foi com a certeza tranquila de pessoas que sabiam, sem dúvida, que haviam encontrado seu lar. Não em títulos ou propriedades ou riqueza, embora tivessem tudo isso, mas um no outro. Os anos se transformaram em décadas. As crianças cresceram e tiveram seus próprios filhos. O Hotel de Fontaine tornou-se conhecido por toda Paris como um lugar de calor e acolhimento, onde mesmo os mais humildes eram tratados com dignidade. E sempre, nas noites de inverno, quando a neve caía sobre a cidade, Luke e Marguerite se lembravam daquela primeira noite. A festa, a humilhação, a fuga desesperada, a carruagem errada que havia sido, na verdade, perfeitamente certa. Quando Marguerite tinha 62 anos, ela finalmente colocou a caneta no papel e escreveu suas memórias. Não para publicação, mas para seus netos, para que entendessem de onde vieram e o que custou. Ela escreveu sobre seu irmão Alexandre e a culpa que carregou por anos até finalmente aprender a deixá-la ir. Escreveu sobre sua mãe Juliette e o segredo que ela carregou até o túmulo. Escreveu sobre Henri de Montrose e como a ganância e o orgulho destruíram um homem que poderia ter escolhido redenção. E escreveu sobre Luke, o duque de gelo que aprendeu a derreter, que ensinou-lhe que amor não era fraqueza, mas a maior força de todas. O que as pessoas dirão? Luke perguntou, lendo sobre seu ombro. Quando lerem que o grande duque de Gravois costumava esconder em sua carruagem para evitar festas. Dirão, Marguerite respondeu com um sorriso, que até os duques são humanos. E que até dos erros mais desesperados pode vir a maior alegria. Luke beijou o topo de sua cabeça, seus cabelos agora entrelaçados com prata. Sem arrependimentos? Ele perguntou. Nenhum único, Marguerite respondeu. Você? Apenas que não tranquei a porta da carruagem mais cedo, Luke disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Eles riram juntos então, o som ecoando através dos corredores do Hotel de Fontaine, através dos anos e memórias, através de todo o tempo que haviam compartilhado e todo o tempo ainda por vir, porque no final não eram os títulos que importavam, ou a fortuna, ou mesmo a justiça que haviam lutado tanto para alcançar. Era isto, era sempre isto. 2 corações que se encontraram na escuridão e escolheram, contra todas as probabilidades, confiar um no outro. Uma carruagem errada, um destino certo.
e amor suficiente para durar 1000 vidas. E assim, nos registros empoeirados da restauração Bourbon, encontramos a história de Marguerite de Fontaine e Luc de Gravois. Duas almas feridas que aprenderam que o verdadeiro valor não está no sangue que corre em nossas veias, mas no amor que escolhemos cultivar, que às vezes, quando fugimos do que tememos, corremos direto para os braços do que precisamos, que a humilhação pode ser o primeiro passo para a redenção. E que a carruagem errada, às vezes, é a única certa. O Duque de Gelo ensinou a Paris que até os corações mais congelados podem derreter sob o calor da verdadeira conexão. E Marguerite provou que nascimento não determina destino, que coragem importa mais que linhagem, e que o amor verdadeiro não é encontrado em salões dourados, mas em momentos roubados na escuridão, quando somos mais vulneráveis e, portanto, mais verdadeiros. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que os maiores erros às vezes nos levam aos lugares mais certos, deixe seu like e inscreva-se no canal. E nos comentários, me conte, você acredita em destino ou em coincidência? Você já entrou em uma carruagem errada que mudou sua vida? Nos vemos no próximo episódio dos Diários da Nobreza, onde mais segredos escondidos nas névoas do tempo serão finalmente revelados.